Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. E estamos chegando ao final de mais uma reunião pública de segunda-feira, né? E agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. E nesse momento vamos fazer a nossa prece final, né? Meu Deus, Pai de infinita bondade, lhe agradecemos, Senhor, por mais esse momento que estamos em Tua presença, Senhor. Nesse momento, lhe agradecemos por tudo que tem nos dado, Senhor. A nossa gratidão pelo ar que respiramos, né? Pela luz, pelos nossos sentidos, né? Por estarmos conscientes. Muito obrigado, Senhor, por nos despertar. E nesse momento lhe pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em dificuldades. Que todos possam ser abençoados por Ti. Que todos possam, Senhor, receber de Ti o Teu amparo, o Teu amor. Que possa aumentar a sua fé, né? E que nesses momentos difíceis possamos colocar no nosso dia a dia esses sentimentos, esses ensinamentos tomados na noite de hoje. E pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades. Nossos irmãos que estão nas ruas, né, debaixo das marquises. Nossos irmãos que estão nos hospitais. Nossos irmãos que estão nos asilos, que estão nos orfanatos. Nossos irmãos que estão nos presídios. Né, que essas vibrações de paz, de amor, de harmonia possam também tocá-los. Que todos possam receber de Ti a Tua luz, Senhor. Senhor, derrama sobre os nossos irmãos o bálsamo consolador, Senhor, para aliviar suas dores, seus medos, seus desesperos, tudo que nesse momento, Senhor, nossos irmãos estão passando. Senhor, que a Tua luz se faça hoje e sempre, Senhor. E lhe damos graças a Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Uma boa noite e que Deus possa estar com cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus. Boa noite, Sala Chico. Estamos reunidos nessa noite de segunda-feira para mais uma reunião pública virtual. Agradecemos essa oportunidade de estudo, em trazermos mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Cristo, através dos seus ensinamentos, das suas palavras e dos seus exemplos. Nós estamos aqui, né, constantemente, aproveitando os seus ensinamentos, buscando aproveitar os seus ensinamentos, estudando e numa busca exaustiva para o nosso aprimoramento. Que é para isso que nós estamos aqui, né, nesse planeta de provas e expiações, para que possamos aprender, possamos nos arrepender, possamos nos desenvolver, possamos seguir adiante na nossa marcha evolutiva. Nessa noite vamos trabalhar o capítulo 24, os itens 13 a 16, a coragem da fé. E vamos começar com duas citações que estão no Evangelho de Mateus e Lucas. A primeira delas no capítulo 10, versículo 32 a 33. Aqueles que me confessarem e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que estás no céu. A passagem de Lucas. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, que quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, essas duas passagens, elas sintetizam uma coisa muito importante, um fato importante, o de que o cristão confessa a própria fé com júbilo, com alegria. E não faz só através de palavras, ela vai fazer através de ações. Faz a partir dos exemplos da sua própria vida, através dos ideais. Olha que coisa importante. O cristão vai confessar a sua fé através dos ideais que ele acalenta, através das ações que desenvolve para alcançá-los. E eu acho isso tão importante a gente entender
que nós devemos nos aproximar de Cristo, nós devemos nos aproximar desses ensinamentos, nós devemos apresentar, comprovar, demonstrar a nossa fé, comprovar nossa coragem da nossa fé através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, das nossas palavras, daquilo que nós cremos, da forma que nós expressamos aquilo que nós cremos. A forma que nós expressamos aquilo que nós cremos é determinante para a coragem de nossa fé. A forma que nós professamos a nossa fé, a forma que nós nos expressamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos, a maneira que nós agimos, está de acordo com os ensinamentos de Cristo? Nós estamos expressando a nossa fé em Cristo através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Nós estamos dando ao nosso próximo um bom exemplo de coragem da fé? Será que nós estamos dando? Eu acho que nós devemos fazer uma reflexão sobre isso, principalmente nesse momento em que a humanidade atravessa tantas adversidades e que nós podemos fazer tanto pelo outro com pequenas atitudes. O uso de uma máscara, a manutenção do distanciamento social, a doação de um agasalho, uma palavra amiga de consolo para um irmão que está aflito, a orientação através do conhecimento científico sobre os processos que muitas vezes estão angustiando pessoas. Será que nós estamos nesse momento fazendo o que é possível fazermos para professarmos a nossa fé em Cristo? É uma reflexão importante que nós devemos fazer, e é para isso que nós estamos aqui estudando, para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, para que não seja um estudo vazio. Esse estudo ele tem que nos trazer a consciência de nossas atitudes, para que nós possamos nos melhorar. Essa é a finalidade de nossos estudos. Nem que a gente tenha que repetir 1 milhão de vezes. É importante que nós constantemente façamos uma revisão, lá como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, à noite, quando nós nos deitarmos, façamos uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos e nos perguntemos: eu feri alguém? Eu poderia ter feito algo melhor pelo outro e por mim? De que forma eu posso fazer? Aí nós estaremos professando a coragem de nossa fé de acordo com o que Jesus nos inspira. A gente deve entender que no passado, que nem sempre foi fácil expressar a sua fé, né? Os cristãos eles foram perseguidos, presos, crucificados, lançados aos leões, e com o tempo, os próprios cristãos, a gente vê no processo das cruzadas, na questão da perseguição às bruxas, da intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, o quanto, até com o próprio espiritismo, o quanto que as religiões, o cristianismo, ele acabou saindo de perseguido para perseguidor. Então, entender, né, que professar essa fé não é você aceitar o desafio de ser contra a ordem natural, por acreditar e trabalhar de acordo com suas crenças, mas entender que isso não nos coloca acima de nenhuma outra pessoa. Nós, ao entendermos que professamos a nossa fé, nós devemos defendê-la publicamente, não devemos ter vergonha disso. A gente lembra de quantos cristãos, por não renegarem Cristo, acabaram sendo crucificados, sendo expostos a diversos tipos de maus tratos, inclusive levando-os à morte porque professavam sua fé em Cristo. E essa coragem de não renegar Cristo, de avançar de acordo com suas convicções, está relacionada a essa questão da fé. Emmanuel nos ensina sobre a coragem da fé que é indispensável não esquecer do Cristo e dos princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. É aquilo que nós estávamos conversando sobre o quanto é possível a cada dia, em todos os lugares que nós frequentamos, nós professarmos a nossa fé viva, a nossa fé em ação, transformarmos em verbo, como o pessoal gosta de dizer, transformarmos a nossa fé em ação com pequenas palavras. A gente não precisa fazer somente grandes campanhas de arrecadação de alimentos, de agasalhos. Isso também é importante, é fundamental atender, mas
a fé ela pode e deve ser processada diariamente, constantemente, através de uma infinidade de formas. E é preciso que nós nos atentemos a isso. E de que forma nós estamos fazendo e seguindo as orientações de Cristo. Porque a vida do homem é confissão da sua... A vida do homem é a sua própria confissão pública. Porque é a maneira que nós vivemos que vai indicar a fé que nós professamos. Muitas vezes as pessoas perguntam, você é cristão? Pela maneira que nós nos comportamos, né? E eles perguntam isso porque relacionam a uma determinada vertente religiosa. E entendemos que ser cristão é todo aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Porque a conduta de cada crente é sua verdadeira profissão de fé. Nesse sentido, completa Emmanuel, torna-se indispensável não se envergonhar de ser aprendiz de Jesus perante todas as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia, sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, é um tipo diferente de coragem que se pede dos seguidores de Cristo, que é essa coragem da fé, que é aquela de se calar para que outra fale mais alto, de sofrer as injúrias e as humilhações sem que a gente deteriore a imagem do outro, daquele que está nos agredindo, daquele que é nosso adversário. É aquela coragem de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. E veja só, a gente está vivendo num mundo hoje em que parece que o mal está tomando conta de tudo, porque as pessoas se prendem mais nas notícias trágicas, mas a gente tem que se esforçar com um pouquinho de atenção, a gente vai perceber a infinidade de bem que é feito ao nosso redor. E a gente deve aprender a valorizar o bem, reconhecer a realidade para que nós possamos mudá-la. Aquilo que não é bom precisa ser mudado, por isso que é importante nós estarmos bem informados. Kardec nos informa, nos coloca e exige isso do espírita. Nós devemos estar sempre bem informados para mudar a nossa realidade, mas nós devemos estar atentos e valorizarmos aquilo que é bom e que é sublime. Nós devemos aceitar as rotinas do dia a dia para que nós possamos encontrar nela a alegria do trabalho sem aplauso público. E devemos ter ainda a coragem de nos esquecermos para que os outros recolham as vantagens do serviço que haverá custado grande esforço. A humildade, a manutenção da humildade. Todos gostam de levar os louros da vitória, mas nós devemos lembrar sobre a importância da humildade, quanto que é uma virtude fundamental para o cristão, porque a coragem da fé sempre é mais difícil, porque vai exigir essa humildade, vai exigir a renúncia, vai exigir tolerância e dedicação ao bem ao próximo. Então, aqueles que buscam o bem comum são estimulados de formas surpreendentes em momentos cruciais de nossa luta. Nesse sentido, a gente recorre novamente àquilo que a gente falou anteriormente, e eu estou sendo repetitiva propositalmente, porque, mais uma vez, eu digo, né, que nós temos a possibilidade constante de fazer exatamente isso que nos orienta Emmanuel. Aqueles que buscam bens comuns são estimulados de forma surpreendente em momentos cruciais de suas lutas. Nos nossos momentos de luta, nós somos estimulados a promover o bem comum, pensar no próximo, pensar em como o próximo pode ser feliz e pode estar bem. Façamos disso, né, um exemplo e uma meta diária para que nós possamos expressar e professar a coragem de nossa fé. Tenhamos coragem de nos calar diante de injúrias para que nós não deixemos o outro numa situação complicada como ele nos deixou. Porque às vezes a gente acaba rebatendo certas injúrias porque a gente tem esse ímpeto de não se calar diante daquilo que a gente considera injusto, que a gente acaba sendo pior do que nosso algoz.
E a gente não quer isso. Nós não queremos nos tornar piores do que os nossos algozes. Mais uma vez, a gente pode pensar em seguir, eu sempre uso, né, o lema do ADOS, Alcoólicos Anônimos, como inspiração. Só por hoje nós vamos tentar vencer esses ímpetos. Só por hoje nós vamos ter a coragem de seguir as orientações de Jesus, de professarmos aquilo que acreditamos, de não renegarmos as nossas inspirações nos momentos de dificuldade que às vezes nós cansamos, nós falhamos, mas vamos nos inspirar para que possamos nos fortalecer. E para isso o estudo, o esclarecimento constante é fundamental para que nós possamos seguir adiante e mantermos a nossa fé em Cristo inabalável. E sobre sobre o significado da fé, São Paulo nos orienta lá no capítulo 11, versículo 1, na carta aos Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não precisamos ver para crer. Nós podemos ter a convicção antes da visualização. A fé é essa certeza que nos inspira. A fé é a certeza da possibilidade de melhora, de que as coisas se encaminhem da forma mais adequada para cada um de nós. E que mesmo que nós não possamos compreender o motivo do sofrimento naquele instante, ter a certeza de que a justiça divina está operando para o nosso bem é uma das provas dessa fé. A coragem da fé se expressa diariamente e nas mais diversas situações, deve se expressar nas mais diversas situações do nosso dia. A gente vai encerrar a exposição por aqui. Eu vou aproveitar para fazer a prece final. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, por estarmos reunidos em Teu nome, Jesus, nosso guia e modelo. Deus, que em Sua infinita justiça opera em nossas vidas para que possamos, através do nosso livre-arbítrio, nos desenvolvermos, nos aprimorarmos, que possamos, Senhor, estarmos com a coragem necessária para professarmos a nossa fé, para seguirmos adiante, para auxiliar os nossos irmãos nos momentos de dificuldade, que possamos compreender que através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, nós podemos fazer pelo próximo aquilo que o Senhor sempre nos orientou. Que possamos amar o nosso próximo a todo instante, dando, através daquilo que falamos, de nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, o exemplo e o caminho necessário para o bem. Graças a Deus.